Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Antes de mais nada, peço aí para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, se gostar do vídeo dá um like e compartilha. Assim, para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Hoje eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, na verdade já é um pedido um pouco mais antigo, das pessoas nos pedindo para trazer alguns macetes para a escolha de ativos para colocar na carteira de longo prazo, né? Então todas as semanas a gente vai trazer alguma novidade, desde assuntos mais básicos até assuntos mais aprofundados, mas que são questões importantes que os nossos analistas entendam que sejam primordiais para a escolha de ativos para colocar na carteira de longo prazo, como eu comentei. É óbvio que não existe uma receita de bolo pronta, uma fórmula mágica, mas tem algumas questões que elas são comuns. Por exemplo, tem investidores que só compram empresas que têm ROI acima de 15. Tem investidores que só compram ações de empresas que têm baixo endividamento. Tem investidores que só compram ações de empresas que têm governança corporativa boa. E na Capitalizo, uma dessas questões é o crescimento, tanto em termos de volume quanto em termos de preço, né? Os analistas entendem que é importante a gente ser sócio de empresas que cresçam ao longo do tempo e mesmo empresas que o foco é dividendos, né? Até porque quanto a empresa mais crescer, maior probabilidade que ela tem de aumentar os lucros dela também, e aí a gente vai ter um pagamento de dividendo mais gordo. Então tem algumas questões aqui que são importantes, né? Até porque a empresa, pessoal, que não cresce em termos de venda, o que pode estar acontecendo com ela? Pode ser que os concorrentes dela estão crescendo e ela não, e eu acredito que no longo prazo ninguém quer ser sócio de uma empresa que perca mercado ao invés de ganhar mercado, né? A gente tem visto aí o setor de adquirência, né? A Cielo é o maior exemplo. A gente vê a Cielo perdendo mercado e entende que isso é um movimento que possa continuar, tá? Ou então o negócio da empresa não está bom, né? Eu tenho certeza que a Kodak lá chegou um momento que a curva dela de vendas começou a apontar para baixo. E quem era sócio da Kodak tinha que ver isso. Pô, por que a Kodak está vendendo menos? E esse exercício é importante, pessoal, porque agora parece tudo lógico, né? Parece que é lógico que ninguém ia ser sócio da Kodak, ninguém ia ser sócio da Arapuã, ninguém ia ser sócio da Mapping, e ninguém ia ser sócio de várias outras empresas aí que viraram pó nos últimos anos. Hoje parece que é lógico, mas a gente precisa entender se a perspectiva do negócio da nossa empresa continua favorável no longo prazo. Então, primeiro, pessoal, qual é o mercado da empresa? Vocês precisam entender do mercado e entender se o mercado tem uma perspectiva favorável, não favorável ou incerta para o longo prazo. Vamos pegar um setor aí que tem uma perspectiva favorável para o longo prazo. Setor elétrico. Pode mudar a forma da geração de energia. Pode ser hidrelétrica, pode ser biomassa, pode ser eólica, mas o mercado de energia ele vai continuar nos próximos anos. Pode ser uma perspectiva não favorável. Todas as semanas, pessoal, várias pessoas nos perguntam a respeito da Eternit para colocar na carteira de longo prazo. Na nossa avaliação, o amianto não tem uma perspectiva favorável. E tem também aqueles casos que são mais incertos. Eu fiz um vídeo falando a respeito do Banco Inter. Na nossa avaliação, e por que a gente não coloca o Banco Inter nas carteiras de longo prazo? Porque é incerto. No vídeo até que eu fiz a respeito do Banco Inter, eu fiz várias perguntas. O Banco Inter é um banco que compete com o Itaú? É um modelo novo que não compete com ninguém? É um modelo disruptivo que ele vai liderar o movimento e vai quebrar com os bancos, tradicionais? Então nós temos mais incertezas do que certezas. E para a gente, no longo prazo, a perspectiva precisa ser favorável. Ela tem que ter um mínimo de incertezas, porque o mercado já é cheio de incertezas ao natural. Então, quanto menos a gente diminuir essas incertezas, melhor. Para quem é um pouquinho mais velho, chegou um determinado momento que a gente não sabia se a televisão que ia continuar era LCD ou plasma. Imagina quem investiu no plasma. Quebrou, né? Então é importante sim a gente entender do negócio da empresa. Tem muita gente que compra ações da empresa e não sabe nem o que a empresa faz. E é importantíssimo vocês entenderem o negócio das ações que vocês estão comprando. Segunda questão, qual o histórico de crescimento da empresa? É óbvio que não dá para ser só aquele investidor que está olhando no retrovisor.
Isso é o que mais tem. O investidor está sempre se baseando no passado. E, na verdade, ele pode se basear no passado, é importante sim eu entender o histórico da empresa, até para conseguir projetar o crescimento dela e se ela vai continuar com aquele crescimento que ela tem mostrado até agora. E aqui no Brasil, né, assim como tem outros lugares do mundo, mas já que a gente está falando das ações aqui no Brasil, tem alguns casos de empresas que são líderes de mercado e que têm uma perspectiva absurda de crescimento. Vamos pegar as ações da própria bolsa, pessoal. Até hoje não tem concorrência, não tem uma outra bolsa, tem pouco mais de 1 milhão de pessoas que investem em ações no Brasil e já tem uma empresa consolidada. Então olha a perspectiva de crescimento de favorável que tem a B3 ao longo do tempo. É uma empresa que tem um histórico de crescimento e a gente pode, através desse histórico de crescimento e através das próprias informações que a própria empresa divulga, conseguir projetar se esse crescimento é sustentável ou não ao longo do tempo. Aparentemente, a gente olhando a B3, tem uma perspectiva muito favorável de crescimento. Era as duas empresas separadas, a BMF e a Bovespa, fizeram a junção das duas e fizeram após a aquisição da CETIP, né? Então tem uma perspectiva favorável de crescimento e ela tem um histórico que eu consiga consultar. Quando a empresa é nova, esse histórico ela acaba sendo um pouco mais prejudicado, como é o caso do próprio Banco Inter. Era o banco intermédio, mas era uma coisa nada a ver com o que era hoje. Então tem um potencial de ganho maior, sim, mas tem um risco maior justamente por a gente não ter um histórico. Como é que a empresa vai continuar crescendo? Né? Ela já adquire outras empresas ou tem crescimento orgânico? Isso é importante também, porque tem muita gente que acha que é pega de surpresa, né? Eu não esperava que a Renner fosse fazer uma aquisição. E aí quando a gente vai olhar lá, já vê que a Renner já fez uma aquisição em 2011 da Camicado, que foi o que eu mostrei no vídeo da Renner. Aqui em 2010 a Renner estava com 134 lojas, e todo mundo já comentava, como é que a Renner vai crescer? Como é que a Renner vai crescer? E agora isso é feito com várias outras companhias. A Renner não vai crescer mais. Daí em 2011 ela adquiriu a Camicado. Aí lá em 2011, próprio 2010, 2011, adquiriu a Camicado, mas e agora? Né, vai crescer infinito as duas empresas? Não vai. Aí o que a Renner fez? Lançou a Yukon. Então ela já era a maior varejista de moda no Brasil, líder de casa e decoração e também lançou uma loja que é especializada em moda jovem. Por isso que é importante vocês conhecerem o negócio da empresa, conhecer o histórico da empresa, né? Porque a empresa pode sim continuar fazendo exatamente o que ela já vinha fazendo e continuar crescendo, tanto com aquisição quanto com crescimento orgânico. E tem algumas empresas, pessoal, que não têm histórico de compras. Daí, do nada, a empresa começa a comprar um monte de outras empresas e aquilo ali pode não dar certo. Tanto que a gente viu aí nos últimos anos, em função do endividamento muito grande das companhias, de uma situação não tão boa da economia, as empresas vendendo ativos que não eram estratégicos. A Petrobras fazendo vendas, a CSN fazendo vendas, a Vale vendendo empresas de fertilizantes. O próprio Banco do Brasil anunciou agora a venda de ações da Neo Energia. Por que diabos que o Banco do Brasil tem ações da Neo Energia, né, e não está focado no negócio dele? Então é importante a gente saber, né, como a empresa que já tem essa característica de adquirir novas companhias, o que ela tem disponível para comprar no mercado, se é possível fazer isso, ou se a empresa vai continuar com o crescimento dela orgânico. A gente pega o setor bancário e, nossa, Itaú e Bradesco não tem bancos que eles não compraram aqui no Brasil. Tanto que o Bradesco foi agora para fora e fez aquisição num banco em Miami. E tem essa questão aqui que eu comentei, né, que é entender se a empresa vem crescendo tanto em volumes quanto em preços. É importante que aconteçam as duas coisas ao longo do tempo. A gente teve aí em 2015, 2014, agora me falha a memória, o caso da Souza Cruz, que deve ter sido uma das melhores empresas da Bolsa, que estava com muita dificuldade para crescer em volume, ela estava crescendo somente em preços. E aí eu tenho que entender por quê. O mercado mudou ou é uma situação passageira? A Ambev tem dificuldade para aumentar em volumes, ela até aumentou nesse último trimestre agora. Isso é uma situação que veio para ficar ou uma situação passageira? A própria Grendene é
é uma situação que veio para ficar, uma situação passageira. Porque parece, pessoal, óbvio, mas, de novo, nem tudo que é óbvio agora vai ser óbvio lá na frente. Vocês pegam o setor de refrigerantes, por exemplo, nos Estados Unidos, o consumo per capita tem diminuído desde 98. Então o esforço da Coca-Cola para vender é muito maior hoje do que era 20 anos atrás, do que era 25 anos atrás. E a gente tem que entender se isso veio para ficar, se as pessoas vão beber menos refrigerantes, e o que a Coca-Cola tem feito para incrementar a venda daqui a pouco em outros produtos. Tanto que a gente pega em termos de crescimento de produtos diferentes, a Pepsi tem crescido até mais do que a Coca-Cola, porque ela tem diversificado mais o portfólio de produtos dela. E tem que entender, pessoal, se a empresa precisa lançar novos produtos a todo momento e novos serviços para continuar crescendo. E como é que a empresa vai continuar fazendo isso? A gente pega a Apple. A Apple é lançamento em cima de lançamento. Ela precisa ter o pessoal da engenharia, o pessoal de design diferenciado para conseguir continuar fazendo para conseguir lançar sempre novos produtos, para conseguir lançar novidades. Óbvio, né? Como eu falei, tem empresas que elas vão passar o resto da vida aí fazendo a mesma coisa, Vale vendendo minério, né? As empresas do setor elétrico vendendo energia elétrica e assim por diante. Mas tem algumas empresas que têm a necessidade de toda hora fazer lançamento de novos produtos, e a gente tem que entender também se o portfólio da empresa está ajustado para o que o mercado espera. Para vocês terem uma ideia, quando eu comecei a trabalhar no mercado, eu trabalhei em corretoras, quando a XP entrou no mercado, tinha gente que olhava para a XP e falava assim, esse negócio deles de atender clientes, de vender renda fixa, posteriormente, né, ali em meados de 2008, a XP começou a vender renda fixa, distribuir fundos, isso aí não existe. Ninguém vai querer fazer isso. O negócio é só vender bolsa. O que aconteceu, pessoal? Parece hoje inimaginável vocês estarem numa corretora que não tenham outros produtos. As pessoas querem estar numa corretora que vende bolsa, que vende renda fixa, que vende fundo de investimento e que, ao longo do tempo, vai aumentar esse portfólio de produtos e serviços também. Então é importante eu entender se a empresa que eu sou sócio tem o produto que o mercado quer. Porque, como eu falei, a Kodak tinha um produto que o mercado queria em um determinado momento, esse produto deixou de ser desejado. Né? Máquina de escrever é a mesma coisa. Então é importante a gente entender se o portfólio está ajustado para as necessidades do mercado. E o consumidor, pessoal, cada vez ele tem menos paciência. Se ele tem a oportunidade, ele vai buscar no concorrente. Né? Ele não vai ficar mais lá se sujeitando a ser mal atendido. Claro, tem alguns mercados aí que não adianta. Mas se ele tem a oportunidade, ele vai buscar no vizinho. Né? Então essas questões aqui, pessoal, são muito importantes. É primordial que vocês entendam o que a empresa faz, vocês entendam o produto da empresa e entendam como a empresa vai continuar crescendo ao longo do tempo. Tá certo, pessoal? Como sempre, eu vou deixar aqui para vocês a parte dos nossos produtos, para quem quiser conhecer mais a respeito da Capitalizo, tá? As nossas soluções aí de recomendações de renda fixa, fundos, ações para longo prazo, ações para curto prazo, carteiras diversificadas. Vou deixar a parte aqui dos relatórios grátis também. Todos os meses a gente traz um relatório gratuito com uma abordagem mais fundamentalista. E vou deixar também a nossa lista do WhatsApp aqui para quem quiser receber as informações pelo WhatsApp. E tem um canal de comunicação direto aí com a Capitalizo, da mesma forma que eu vou deixar o nosso e-mail e o nosso telefone de contato aqui também. Um abraço a todos e até mais.